Vamos falar sobre o efeito sombra. É um tema que eu gosto muito de falar também. Eu gosto de falar tudo que diz respeito a desenvolvimento humano, tudo que diz respeito à espiritualidade, a entendimento, a aprendizado, a desafios, eu gosto de falar. Eu gosto mesmo. Eu amo o meu trabalho, então acho que é por isso que eu gosto de todos os temas que eu escolhi para inserir nesse trabalho do Camelo com as Estrelas. E o efeito sombra, né? O que é isso, Alessandra, o efeito sombra? O efeito sombra foi um trabalho desenvolvido, e agora eu não me lembro dos autores, mas foi feito junto lá com Deepak Chopra, em que eles falavam, existe um livro e existe um vídeo, tá, gente, no YouTube, então quem quiser assistir, eu recomendo, né, quem não tiver o livro, compre o livro, que o livro é fantástico, né, eu tenho esse livro, o livro é ótimo. E aí o que esse efeito sombra fala, né? Lembra que nós falamos que nós somos responsáveis na semana passada? Nada que acontece conosco, nós somos vítimas? Então, o efeito sombra ele tem uma ligação com isso, né? Nós estamos sempre espelhando, nós estamos sempre refletindo coisas que estão dentro de nós. Então, aquilo que chega à nossa vida sempre é um reflexo daquilo que existe dentro de nós. E quando a gente traz esse princípio para o efeito sombra, nós vamos falar das nossas emoções que a gente foi condicionado a acreditar que são negativas. Mas, na verdade, as emoções negativas, tidas como negativas, são verdadeiros sinalizadores dos nossos tesouros pessoais. Dr. Eduardo Barr, que desenvolveu o floral, né, os florais de Barr, que eu amo, né, amo também esse estudo. Fui terapeuta há muitos anos de florais, dou aula, né, e tal. Gosto muito desse tema. A Dr. Barr foi um homem extremamente inspirado, assim, também divinamente inspirado para esse trabalho, uma pessoa de uma sensibilidade ímpar. E ele dizia que as nossas emoções negativas eram verdadeiros sinalizadores daquilo que nos curaria. E que não deveríamos combatê-las, mas deveríamos acolhê-las. E quando o Dr. Barr falava isso há algum tempo atrás, nesse trabalho do efeito sombra ainda não tinha surgido, aquilo me causava uma certa curiosidade, né? E com o desenvolvimento do trabalho dos florais, a descoberta foi inevitável, porque, na verdade, nossos sentimentos negativos, eles são apenas sentimentos. Nossos sentimentos são apenas sentimentos, nem bons, nem ruins. Aquilo que você foi condicionado pelo ego, tá? A acreditar que são negativos, na verdade, são apenas sentimentos, que fazem parte da sua vida. Imagine seus sentimentos como se fosse uma paleta de cores, né? O roxo é mais feio que o preto, que o cinza, que o amarelo, que o azul. Não faz sentido uma pergunta dessa. Todas as cores fazem parte de um instrumento para que você pinte a tela da sua vida. E daí que em alguns momentos elas são sombrias. E daí que em alguns momentos elas estão trabalhando apenas com duas cores. Isso não é um problema. Na realidade, não é um problema. E, na realidade, o que você deve fazer com isso? Como você deve olhar para a sua sombra? Você tem medo de encarar o seu medo. Você tem vergonha de admitir que existe inveja, que você está invejando alguém. Talvez você tenha vergonha de sentir raiva dos seus pais, por exemplo. E qual é o problema? Isso te deixa menos humano? Isso te deixa menos espiritual, menos imagem e semelhança do Pai? O ego disse isso para você. Quando você aprende a olhar para a sua sombra, a aceitá-la e a entender que ela está sinalizando para algo que precisa ser resolvido, tudo fica mais fácil. É igual como se você estivesse num joguinho, né, que não tem aquele, você está num videogame e de repente aparece lá uma setinha mostrando que ali existe
um bônus, um tesouro, algum prêmio ali que vai te ajudar na sua jornada. É exatamente isso que os sentimentos tidos como negativos são no jogo da nossa vida. São sinalizadores. E aonde está a sua tristeza, exatamente aonde está a sua angústia, exatamente aonde está a sua raiva, é onde você precisa pôr a sua atenção para resolver a sua vida e dar um salto. Quantos e quantas mulheres e homens que enfrentaram seus medos, se colocaram numa posição de extrema coragem, enfrentaram seu medo, deixaram que essa coragem viesse à tona e transformaram as suas próprias vidas e a vida de milhões de pessoas. Vou dar um exemplo, Gandhi. Então a gente começa a pensar para onde as suas aflições cotidianas estão apontando. O que você ainda não fez? Porque o seu medo te impede. Será que você deixou de dizer o que está... Às vezes nós temos que dizer alguma coisa a alguém e nós temos medo da reação da outra pessoa. E o que há de errado em expressar o que você tem a dizer? Às vezes você quer resolver algo com mais pressa, com mais velocidade, e na verdade a sua ansiedade atrapalha, né, nesse sentido, mas a ansiedade ela está apontando para aquela situação que não vai ser resolvida, né, exatamente naquela hora. Ela está dizendo assim: olha, você precisa observar isso aqui com mais tempo, você precisa observar isso aqui e apreciar a extensão do tempo entre o seu desejo e o que está para acontecer. A sua ansiedade ela está apontando para um ponto onde você precisa se deter por mais algum tempo e permitir que a paciência e a apreciação se apresentem e que você crie uma nova habilidade. Então, o efeito sombra é, na verdade, uma grande ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal. E hoje essa aula é um convite a você para parar de resistir. Saia do jogo do ego. Como quem olha, sei lá, um jogo, né, uma apresentação num teatro em que você tem atores, né, que representam personagens bons e ruins, você está apenas assistindo o desenrolar daquele enredo. Você não precisa atuar, você pode observar. E é exatamente naquele ponto do personagem mais cruel que está vivendo ali aquele dilema, está chamando a sua atenção, está criando um movimento na história, né? Ele está fazendo todos os personagens se moverem. É exatamente ele que guarda o segredo para a sua mudança. Faz a gente pensar, né? Será que você já se deparou com alguma situação em que se sentiu sem saída? E quando a gente se sente completamente sem saída, é onde nosso sistema nos mostra o caminho que devemos seguir, um novo caminho. É onde o nosso sistema revela as nossas novas percepções. Todos os grandes profissionais do mundo, os melhores, passaram por situações em que se viam sem saída. Joe Vitale, que é um grande autor, aí conhecido mundialmente, chegou a virar mendigo, morar nas ruas. E hoje é um homem super bem sucedido. Tony Robbins, que passou também, é o maior coaching do mundo, né, passou muita dificuldade de comida na sua infância. Passou pela obesidade e venceu essas crenças, venceu seus medos, venceu
as suas barreiras pessoais e se transformou no homem mais bem-sucedido do mundo na área de desenvolvimento humano. Um homem com uma habilidade ímpar de transformar a vida das pessoas. Todos eles passaram por grandes desafios. Todos eles enfrentaram as suas sombras. Todos eles ficaram sem saída. E talvez você esteja me ouvindo, talvez você esteja numa situação dessa. Ou não. Mas se você estiver numa situação dessa, observe em volta. Existe alguma luz. Existe uma forma diferente de perceber. Você só precisa parar de resistir à sua dor, à sua tristeza e ao seu desespero. E a sensação de descrença, a impotência de estar indefeso? Quantas vezes a gente já ficou assim também? A gente começa a desacreditar de Deus, desacreditar das pessoas, dos seres humanos, do mundo, né? Aquela frase, para o mundo que eu quero descer, né? Às vezes eu uso isso também. Quando eu vejo algo assim que você fala assim, não acredito que um ser humano fez isso. Eu quero acreditar na humanidade, eu acredito na humanidade, eu acredito em transcendência, né? Mas tem hora que dói o coração. E a gente se sente indefeso, a gente se sente impotente. Mas é justamente nesse estado que uma força dentro de nós surge. Uma força muito maior que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Qualquer coisa que você possa criar na sua mente. Essa força, ela simplesmente surge diante de situações, das situações mais desafiadoras que você possa imaginar. Diante de tudo que passamos pela vida, tudo que nos ensinaram foi a resistir. Não vai por aí que é perigoso. Isso não vai dar certo. Engole o choro. Não chora. Você não pode apresentar, não pode demonstrar sua fraqueza. Isso é feio. E por aí vai, né? Inúmeras coisas. E a gente vive resistindo, né? E se de repente você não resistisse mais? Se deixasse fluir na sua vida, como seria? As frases, né, que a gente ouviu. O homem não chora, engole o choro. Medo é para os fracos. É feio sentir raiva. São frases que a gente ouve na nossa trajetória. Tem várias outras, né? Mas essas aí já demonstram para você o quanto você foi programado para a resistência. E a resistência te mantém exatamente onde você está. Condicionada no seu mundinho. Como diz Jung, né? Tudo que você resiste, persiste. E aonde existe a sua resistência, é exatamente aquilo ali que você vai ter na sua vida como persistência. Para descobrir exatamente quem você é, você precisa encarar o outro lado. Você precisa reconhecer as suas sombras. E vamos lá, eu quero te convidar agora a escrever no seu caderno de apontamento. Quais são suas sombras? Vamos lá, só você que vai fazer esse exercício, ninguém vai ver por você. Você tem recebido, durante todo esse trabalho do Caminhando com as Estrelas, ferramentas maravilhosas para sua transformação. E está na hora de você encarar e reconhecer as suas sombras. Mas não veja com medo, receio, apenas admita, acolha, aceite. E você vai ver que elas têm verdadeiros tesouros para te apresentar. Elas estão ocultando esses tesouros. Então eu convido você a reconhecer as suas sombras. Sentimentos e emoções são o que são, nem bons, nem maus. Eles fazem parte de você, mas não são você. Eles não são capazes de mudar essencialmente a sua natureza espiritual. Eles são a expressão da sua natureza espiritual. E os sentimentos tidos como negativos pelo seu ego são apenas sentimentos que podem ser plenamente
vividos, eles podem ser fluentes na sua vida. Eles podem ir e vir com liberdade. Se você resistir, isso permanece. E troca os personagens, e troca as situações, às vezes troca o cenário, e a resistência criada lá atrás é que permanece até o momento presente. Até quando você vai continuar resistindo? Ah, mas Alessandra, eu estou com raiva, eu tenho que dar vazão a essa raiva. Sim, você não precisa ser cruel, você não precisa ser violento, mas nesse momento de extrema raiva, se recolha e deixa essa raiva vir. Sente essa raiva, sabe? Deixa ela fluir, respira e libera. Deixa ela ser. Você tem toda a razão para estar com raiva. Isso não é mal, mas você não precisa ser cruel, você não precisa ser violento, você não precisa dar vazão a ela batendo em alguém, agredindo alguém. Você simplesmente sente, observa o que ela quer dizer a você. Qual é a queixa que ela está trazendo para você? Qual é o ponto que ela revela para você? E às vezes é um ponto lá da tua infância. Às vezes é uma insatisfação lá da sua infância, que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali no momento presente. É uma raiva que você traz ali resistida há muitos e muitos, muitos anos. Então, a gente precisa ver isso, né? Mas tem um lado nosso que resiste aos sentimentos considerados ruins pela sociedade e pelo ego. Por isso, muitas vezes, tomamos caminhos opostos ao que queríamos. A gente acaba fazendo coisas que não deveríamos e que não queríamos, porque nós estamos resistindo. Não nos ensinaram que sentimentos ruins fazem parte de nós, são as nossas sombras. Fazem parte, mas não são o que nós somos. Sombras que apontam o que devemos aprender, onde se desenvolver e como se curar. Sombras que apontam o que devemos aprender, onde se desenvolver e como se curar. São verdadeiros sinalizadores. Sombras não assistidas de ressentimentos revividos podem surgir, né? Podem se manifestar como um câncer, por exemplo, sinalizando que é preciso curar internamente, sinalizando que é preciso se curar, né? Curar esses ressentimentos. Então, pense, né? Raiva dos pais. Aprendemos que não poderíamos ter raiva dos pais. É feio sentir raiva dos seus pais. Mas caramba, naquele momento você, enquanto criança, está com raiva dos seus pais. E qual é o problema? Isso não te retira da situação de filho amado. Né? Os pais amam incondicionalmente. Seus filhos também têm que amá-los incondicionalmente. Sentir raiva faz parte do processo. Você é um ser que tem raiva. Como tem medo, como tem tristeza, como tem alegria, como tem amor, como tem paz, como tem tantos sentimentos. Isso não te deixa menos humano, mais humano. Então, precisamos pensar, nós fomos condicionados a conter a raiva dos nossos pais desde pequenos. Essa resistência ao sentimento nos deixa subjugados a ele. E essa raiva contida e resistida vai se tornando um monstro dentro de nós. Ao crescermos, em muitas relações com parceiros, sócios, chefes, elas são reproduzidas, né? Várias circunstâncias são reproduzidas para que essa raiva ganhe espaço e vazão, até que ela se expresse. Então, quantas vezes, né, nós descontamos na pessoa que nós estamos vivendo agora essa raiva contida lá de trás. Na verdade, a raiva está buscando uma forma de expressar e dizer, olha, você precisa resolver isso. Não é fácil, gente. Porque se fosse fácil, seria perfeito. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional. E por que não? Né? Por que não fazer isso? Por que não buscar uma ajuda?
Então, quanto mais resistência nós tivermos em relação aos nossos sentimentos, menos controle sobre eles nós teremos. Quanto mais resistência, menos controle. E o que acontece quando nós perdemos o controle? Nós explodimos. E aí nós explodimos da pior forma possível. Nós chegamos ao ponto de sermos cruéis, violentos e às vezes até ridículos. Porque chega a ser patético você ver alguém dando um piti na rua, né, por qualquer bobagem que tenha acontecido. E aí você vê, a situação não é o fato que ocorreu naquele momento, a situação é uma raiva resistida, contida de anos na vida daquela pessoa. De anos na vida daquela pessoa. Certa vez eu estava no salão fazendo a unha e uma senhora, a gente ouvindo a buzina, né, na frente do salão, havia uma moto estacionada e uma senhora com um vovozinho do lado, né? E ela também idosa, e ela tentando sair com o carro, com todo o espaço do mundo atrás, ela parada, ela estacionou na contramão, né, literalmente, e ela queria que a moto saísse dali na frente, ela tinha todo o espaço, ela poderia dar ré e fazer a manobra sem problema nenhum, mas ela só enxergava a moto na frente dela, e a pessoa que estava no salão, que era dona da moto, saiu e foi retirar a moto. Ela jogou o carro em cima da moça, ela quase atropelou a moça. E eu fiquei pensando, né, o quanto de raiva ela vem resistindo na vida dela para extravasar naquele momento no carro. No final das contas, ela manobrou o carro para trás e saiu da vaga, sem nenhum transtorno. Graças a Deus não machucou a outra moça que estava com a moto. Mas não era aquela a situação real. Ela devia estar estressada por estar cuidando, né? Não sei se acho que era marido dela, estressada por ter que ir e vir, né? Dirigir ainda naquela condição de cansaço, eu acredito, estava cheio de coisas de exames e tal. Então, quer dizer, e aí toda a história por trás, né? Daquela pessoa ter chegado ali naquele instante, naquele momento da vida, né? Então, ela veio, possivelmente ela vinha resistindo e ela encontrou, a raiva encontrou uma forma de dar vazão. Só que da forma errada, porque como ela sempre resistiu, naquele momento ela explodiu. E ela quase provocou um acidente. E ela quase passou por cima de uma pessoa com uma moto parada, tirando a moto do lugar para que ela saísse, né? E não havia nenhum impedimento real de que ela não pudesse sair com aquele carro. E eu fiquei realmente pensando, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós estamos resistindo há anos os nossos sentimentos. Porque o ego diz que eles são negativos, que são nossos inimigos. Que esses sentimentos demonstram as nossas fraquezas. E se nós pudéssemos olhar para esses sentimentos e acolhê-los, permitir que eles se apresentem, e só precisam se apresentar a nós, não precisa se apresentar a ninguém, não. E daí que você está chateado hoje, ok, fica com você e com a sua chateação, deixa essa chateação passar, é como uma onda, é como um mar, né? Tem hora que está violento, daqui a pouco está uma calmaria, e tudo bem, não deixa de ser mar por isso. Então, é um conhecimento para que você opere essa mudança dentro de você. Quando você perceber alguma emoção ou sentimento que você está resistindo, faça a seguinte pergunta. O que esse sentimento que eu estou resistindo está querendo me dizer, me ensinar e me mostrar? O que este sentimento que eu estou resistindo está querendo me dizer, me ensinar e me mostrar? Anotem essa pergunta, né? Então, às vezes você pode estar aí triste porque terminou um relacionamento e você não está conseguindo reconstruir a sua vida. O que essa tristeza está querendo mostrar para você? Talvez você tenha se amado menos, né? E amado mais o outro. E a sua tristeza está dizendo, tá vendo? Se você tivesse se amado um pouquinho mais, hoje você estava bem. São apenas
as posições. Você pode ter, os motivos, né, para a tristeza estar ali se apresentando podem ser inúmeros. Mas eu estou só exemplificando para você. Então, o que esse sentimento que eu estou resistindo está querendo me dizer, me ensinar e me mostrar? O nosso lado sombra, ele aponta exatamente para o caminho onde podemos encontrar a luz do nosso ser. E quantas vezes, né? Resistimos ao nosso lado sombra, a vida passa, os anos passam, e nós não vivemos, nós não seguimos a indicação dessas sombras dentro de nós. E essa imagem, ela demonstra bem isso, né? As sombras, na verdade, demonstram que nós podemos ter uma vida plena, usar essa ferramenta como uma ponte, né? Para uma vida mais livre, para uma vida mais plena. Isso faz a gente pensar. E eu quero realmente que você aproveite essa aula, que você realmente pense sobre o que nós estamos vendo aqui, e você pode reassistir, né? Essas aulas ficam disponíveis durante 7 dias no YouTube, então você pode assistir novamente essa aula. Eu te agradeço imensamente por estar aqui presente comigo.